Olá, muito boa noite para você que assiste a Rede Vida, ao vivo dos estúdios de Brasília. Mais um Frente a Frente nesse dia em que Brasília começa a desacelerar para dar passagem ao Carnaval. E nesse meio tempo, o Congresso completa aí um mês de funcionamento sem que as comissões da Câmara tenham sido instaladas e com a reforma da Previdência ainda lá muito esquecida entre os parlamentares. Ninguém vai mexer com isso enquanto não chegar lá no Congresso a reforma previdenciária dos militares. A Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Constituição e Justiça, a primeira que vai analisar a reforma, ela só vai ser instalada depois de 11 de março. Ou seja, aí praticamente um mês e meio que essa reforma não andou no parlamento. Desde a posse dos deputados até agora, pelo menos do dia que a reforma chegou ao Congresso, até agora já tem mais de 10 dias que ela continua ali na gaveta, como se nada tivesse acontecido. As discussões ocorrem ali no plenário, paralelas, mas ninguém se agarra no serviço para votar a reforma. Nem os deputados querem relatar o projeto. Quem já foi sondado disse não à relatoria. Nesse clima, o presidente Jair Bolsonaro se encontra com os deputados, mas, por enquanto, tudo só nas promessas. Amanhã ele recebe o presidente da Venezuela, Juan Guaidó, o presidente interino da Venezuela, que se diz presidente da Venezuela, vem ao Brasil, ele já chegou hoje à noite e vai ter esse encontro com o Bolsonaro. No parlamento, os deputados já estão dizendo, olha, esse encontro aí, essa confusão toda do governo brasileiro em relação à Venezuela, é só para dizer que para tentar aí encobrir a falta de articulação do governo para aprovar as suas reformas no Congresso. Para discutir esse e outros assuntos, eu e Zé Maria Trindade recebemos hoje o deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná. Ele vai ser titular da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira parada da reforma da Previdência. Boa noite, deputado, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Denise, boa noite a todos os telespectadores. É uma alegria retornar ao programa Frente a Frente, poder falar aí com todo o Brasil, telespectadores aí que nos acompanham em todo o mundo, e a Rede Vida, que é esse canal da família, o canal que leva esperança ao povo brasileiro e que tem um jornalismo também de excelente qualidade, tendo pessoas como você e o José Maria também, que são âncoras aí do jornalismo político, principalmente. Obrigada, deputado. E Zé Maria, mais um frente a frente, né, Zé, nesse período aí tão conturbado da política nacional e na vizinhança também. E muito bom. Essa mesa redonda aqui será muito esclarecedora. O deputado Diego Garcia é conhecido aqui por seu trabalho, já no primeiro mandato demonstrou toda a sua possibilidade e o seu talento de negociação e desempenhou funções muito importantes. Está no segundo mandato. Sabe quando um grupo da sociedade se une e decide eleger um representante, um deputado federal? Esta é a história do deputado Diego Garcia. Um grupo católico, não, nós temos que ter um representante no Congresso Nacional. É isso que eu digo. Quem não gosta de política é gerido, é direcionado por políticos. E é por isso que o deputado Diego Garcia está aqui hoje. Deputado, o senhor coordenou um evento muito importante na Câmara dos Deputados, uma sessão solene, e também uma exposição ali no Senado, na entrada do Senado Federal, inclusive com a participação da primeira-dama, Michele Bolsonaro, né? Que é sobre doenças raras. Este é um assunto que passa despercebido na sociedade, né? Com certeza. O dia de amanhã, dia 28, é o Dia Mundial de Doenças Raras. E nós conseguimos, com o apoio do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, ter essa sessão solene para lembrar o Dia Mundial de Doenças Raras. E é um tema ainda desconhecido por grande parte da sociedade brasileira. Eu me incluo entre essas pessoas. Quando cheguei à Câmara dos Deputados em 2015, eu também desconhecia. E naquela ocasião, participando de um evento que acontecia na Câmara sobre doenças raras, que eu passei a ter conhecimento do que era essa problemática. As pessoas se sentem isoladas, né? As pessoas se sentem isoladas, há muito pouca informação com relação ao tema das doenças raras. As famílias... Não tem remédio também, né? Não,
pouca medicação, diagnóstico difícil. Grande parte das doenças ainda não existe nenhum tipo de tratamento, né, de medicação própria. E quando há, a medicação é de alto custo. Então, isso inviabiliza o acesso dessas famílias a esses medicamentos. Quantas pessoas são acometidas de doenças raras no Brasil? Tem esse levantamento? A gente fala de um tema que, para a grande maioria da sociedade brasileira, é desconhecido, mas no Brasil estima-se em cerca de 13 milhões de brasileiros com algum tipo de doença rara. Então, são muitas famílias, são muitas pessoas, é um número muito alto. Essas pessoas estão espalhadas aí nos mais de 5 mil municípios do nosso país. Só que, qual que é um dos outros grandes problemas? Estima-se mais de 7 mil tipos de doenças, ou seja, são 13 milhões de brasileiros, só que são as mais diversas doenças existentes. Então, isso faz com que aumente essa complexidade, a dificuldade num diagnóstico preciso, de uma atenção adequada às famílias. Hoje, o número de centros de referências no nosso país é um número muito baixo, muito pequeno. Por exemplo, no meu estado, o estado do Paraná, apenas o Hospital Pequeno Príncipe é um hospital credenciado e apto para esse atendimento e atenção às pessoas com doenças raras. Então, é um número muito baixo. Estamos falando de um estado com 399 cidades. As campanhas que nós temos feito de divulgação sobre essa temática das doenças raras, até agora, por conta dessa sessão solene que aconteceria no dia de hoje na Câmara, foram muitas e muitas pessoas que pelo WhatsApp nos procuraram, mandaram mensagens, famílias desesperadas. Algumas chegaram a confidenciar que já tentaram o suicídio, já tentaram tirar as suas próprias vidas e conhecem pessoas que já tiraram as suas vidas por conta da humilhação, dessa falta de respostas que não conseguem encontrar junto ao poder público e com isso se desmotivam totalmente em buscar soluções para a sua vida. O ministro da Saúde também esteve no evento, além, evidentemente, da primeira-dama, que já falamos, e os ministros da Saúde, eles criticam esse tratamento de alto custo, né, porque onera muito os cofres públicos, no argumento deles, né, e que atendem poucas pessoas. Esse caso de doença rara é um desses casos, né, em que se tem que procurar a justiça, porque não há um direcionamento do poder público para esse tipo de atendimento. Como há uma lentidão por parte também do Ministério na análise e no protocolo para ampliar esse rol de doenças, que hoje já existe uma portaria, né, que regulamenta, mas o número de doenças é um número muito baixo. Então, há essa lentidão também por parte do Ministério em fazer os protocolos e os cadastros destas doenças para que estas famílias sejam assistidas. Agora, enquanto isso não acontece, os tratamentos existentes hoje estão fora do país. As medicações existentes estão fora do país. E há uma outra problemática, que é a lentidão para cadastrar esses medicamentos no nosso país, para que esses medicamentos sejam reconhecidos e possam ser comercializados tem uma aqui. Burocracia grande. Então, isso faz com que haja o alto custo e que as famílias, então, busquem o caminho da judicialização para ter acesso a essas medicações. O Zé Maria lembrou muito bem, todos os ministros da Saúde reclamam dessa questão, porque o país já tem poucos recursos, gasta muito, investe, né? Porque não é gasto, a área de saúde não é gasto, é investimento. Investe muito em saúde e como é que vai destinar um país que já tem tantos hospitais aí sem medicamento para doenças comuns, não tem nenhum analgésico nos hospitais públicos às vezes. E as pessoas não têm o atendimento básico, vai ter dinheiro para colocar nessas doenças, no tratamento dessas doenças mais raras. Como é que o senhor e a frente aí que o senhor está criando vão tratar dessa questão?
Porque não é melhor primeiro acabar com as outras doenças, tentar acabar com essas, inclusive doenças comuns que estão voltando no Brasil por falta de vacina, falta de tratamento, e depois cuidar das doenças raras, embora as pessoas não possam esperar, não, né? Com certeza. Difícil. É que acaba que a cada dia esse número vem crescendo e aumentando no nosso país. Então, quando a gente fala de 13 milhões de pessoas, é um número considerável, né? Não é um número que você pode ignorar. E poderíamos, no nosso país, estarmos já bem avançados, como, por exemplo, atuando também na prevenção desses casos, para diminuir esse alto custo, para que as famílias pudessem ter um diagnóstico antecipado dessas doenças e, assim, um tratamento que pudesse evitar transtornos e sequelas maiores, fazendo com que essas famílias tenham que ter um aporte e um custo maior também para a atenção de seus filhos, que hoje mais de 70% das pessoas com doenças raras são crianças e jovens. Então, são as crianças as que mais estão sofrendo com isso. Um dos exemplos que nós poderíamos avançar no nosso país, inclusive na Câmara dos Deputados, eu sou relator na Comissão de Seguridade Social e Família, de um projeto de lei que trata da ampliação do teste do pezinho. Um teste simples, já realizado hoje em todo o Brasil, que com a ampliação do rol de doenças que podem ser diagnosticadas, constatadas ali pelo teste do pezinho, nós podemos aí identificar doenças raras e já agir no tratamento. A família já ter um diagnóstico e ser orientada a um tratamento adequado para o seu filho. Isso vai gerar uma melhor qualidade de vida e uma redução no custo dessas despesas. E avançar nesses protocolos, avançar também na incorporação desses medicamentos no nosso país. Ao protocolo do SUS. Inclusive o Emilson Nunes Costa. Boa noite, Emilson. Obrigada pela sua participação. Ele lembra aqui que é preciso que os medicamentos que eles necessitam usar, às vezes não estão no protocolo do SUS. Por isso, tem que ir à Justiça. Isso, por isso tem que ir à Justiça. Aumenta-se o custo, né? E nós temos que avançar na incorporação desses medicamentos no nosso país. Porque enquanto eles não são incorporados e não passam pela análise da Anvisa, o que acontece? Esse custo desses medicamentos, eles vão às alturas. Eu cito o exemplo, né, que na legislatura passada, a Frente Parlamentar de Doenças Raras, ela atuou muito forte na questão de uma medicação que é para os casos de atrofia muscular espinhal. Essa medicação se chama Spinraza. E o custo de acesso a essa medicação passava de 3 milhões de reais. Então, totalmente inviável para qualquer família no nosso país. Hoje, esse medicamento ele já foi incorporado, ou seja, já pode ser comercializado agora no Brasil, mas o custo ainda continua alto. Então, agora, estamos numa outra frente para que essa medicação seja incorporada entre os medicamentos disponíveis pelo SUS, para que aí o acesso se torne próximo, de fato, da população e essas milhares de pessoas que estão espalhadas no país, principalmente as crianças, possam ter acesso a esse medicamento. Pois você pode participar aqui do programa Frente a Frente. Nós temos aqui um WhatsApp onde você pode mandar a sua pergunta ao deputado Diego Garcia. O WhatsApp é 061, né? 61, código de Brasília, e o telefone é 98-369-5236. Vou repetir, 98-369-5236, você vê aí na tela. E já chegam aqui perguntas, porque as pessoas já sabem aqui o WhatsApp do Frente a Frente. Boa noite, que bom que estamos abrindo os olhos para o tratamento das doenças raras. Tenho na família e é muito difícil, desesperador. O deputado tem algum projeto, o senhor já falou, né, para ajudar, e pediu para o senhor mandar um abraço para Araranguá. Um abraço, então, a todos de Araranguá, né, que estão acompanhando. Eu acho que Araranguá é lá no Paraná?
Não, não é no estado do Paraná, não. Araranguá não é no estado do Paraná. Mas está dado um abraço aí para o pessoal de Araranguá. Eu tive votos em 394 cidades, então identifico bem os municípios lá no estado. Mas a pergunta já está respondida. O senhor já disse o que está fazendo, né? Sim. Para tentar melhorar a situação. Mas mudando um pouco de assunto, deputado, nós estamos vivendo um momento raro, em que o presidente da República rompe laços com a política, né? Queima as caravelas, ou seja, não quer voltar. Agora e os políticos retomar, né? Como faz reunião no Alvorada. E os políticos exigem esta volta. Há uma insatisfação latente no Congresso. Né? Há uma insatisfação, né? Há esse descontrole por parte do governo de conseguir, de fato, unir as bancadas dentro deste projeto comum, que é um projeto de nação e de país, do qual os parlamentares que foram eleitos e reeleitos têm uma responsabilidade tremenda. Nós tivemos uma renovação grande na Câmara, uma renovação ainda maior no Senado Federal. Eu não tenho dúvida que os parlamentares sabem desta responsabilidade, mas no Congresso Nacional é necessário ter habilidade. É uma casa com muitos representantes dos mais diversos estados que vêm e levantam bandeiras das mais diversas possíveis e precisa-se, à frente dos partidos, à frente da liderança do governo no Congresso Nacional, ter pessoas que consigam encontrar esse equilíbrio entre as bancadas e unir as bancadas. Mas é preciso o dono ali do volante indicar a direção, né? Que é o presidente indicar ali para a base o que quer e como deve ser feito. Com certeza. Eu quero acreditar, Zé Maria, que todas essas circunstâncias que acometeram o presidente da República por conta da sua saúde acabaram atrapalhando e muito esse início de trabalhos no Congresso Nacional e de diálogo também com os congressistas. Eu acredito que agora, nos próximos meses, isso tende a melhorar. Ele, à medida que está se reabilitando, consegue atender e fazer um número maior de atendimentos aos parlamentares, de conhecer melhor esse novo Congresso Nacional e, assim, de tentar construir uma unidade em torno dos projetos que são importantes e vitais para o nosso país. Agora, é claro que o Congresso Nacional ele também não pode parar uma discussão em torno de uma única proposta e de um único projeto durante todo esse tempo. Existem matérias que são fundamentais, importantíssimas e que o Congresso está fugindo. Eu cito uma delas aqui, por exemplo, que nós discutimos profundamente no ano passado e conseguimos concluir a votação da PEC, que trata da extinção do foro privilegiado de autoridades. Eu era o presidente da comissão na Câmara dos Deputados, conduzimos os trabalhos ao ponto de colocar em votação e ter unanimidade na votação ali na comissão especial. A matéria está pronta para ser analisada pelo plenário da Câmara. Por que o presidente da Câmara não pauta? Por que os líderes não pedem a urgência dessa matéria para que esse texto seja votado o mais rápido possível? Então, é necessário também que nós possamos sinalizar para a sociedade essa vontade política do Congresso em trabalhar por mudanças concretas e reais no nosso país. E, para isso é necessário que as lideranças dentro do Congresso construam isso também e construam esse ambiente propício para que os brasileiros que estão acompanhando esse novo tempo não se desestimulem, mas tenham esperança no nosso trabalho como legisladores. Perfeito. A nossa conversa de hoje aqui do Frente a Frente é com o deputado Diego Garcia, ele é do Paraná, do Podemos. Esse projeto em que ele foi presidente da Comissão Especial é muito importante e necessário. O Supremo acabou definindo ali, de uma maneira meio estranha, né, o foro privilegiado, quem dá a dúvida, e é o projeto do senador Álvaro Dias, aprovado no Senado e que está pronto agora para o plenário da Câmara dos Deputados. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, já estaremos de volta.